Olá, estamos começando mais um programa El Shaddai TV. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui, trazendo a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo até a sua casa. Nós temos certeza que você é muito abençoado ouvindo as ministrações, o louvor, tudo aquilo que a gente tem trazido para você nesses programas. Agora fique com o louvor, um pouquinho do que o nosso ministério tem feito aqui nos nossos cultos, que acontecem aos domingos em 2 horários, às 17 e às 19h30, e você é nosso convidado, como sempre. Já já a gente volta. Abre os teus ouvidos. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu creio que
Quando você ergue as tuas mãos, você se rende ao Senhor. Você colocasse diante do altar as tuas lágrimas, as tuas petições, aquilo que você precisa de Jesus nessa noite, o milagre que você necessita, que você precisa. Bem, você acompanhou um pouquinho do louvor do ministério aqui da Igreja El Shaddai. Nós sabemos que o Deus habita no meio dos louvores e nossa intenção ao levar esse louvor, essas músicas até você, é fazer com que o Senhor esteja habitando também na sua casa e preparando o seu coração para receber a palavra. Na sequência do nosso programa agora, nós vamos ver um pouquinho de como aconteceu a festa sertaneja, realizada pela Rede de Jovens no último sábado. Foi um mover tremendo, muita gente aqui aceitou Jesus, muitos jovens se entregaram a Cristo e, claro, curtiram a festa super animada, como sempre. Acompanhe com a gente e, na sequência, nós vamos ver o Fica a Dica com o Dr. Rafael Pereira. Aconteceu, um ricaço fazendeiro, tirano e também ateu, dominado pelo diabo, não acreditava em Deus. Tirar a vida de um homem era um desejo seu. A Igreja Shaddai é uma igreja que está sempre inovando. Desta vez estou aqui pagando mico com esse chapéu aqui, porque aconteceu no último sábado a festa sertaneja da Rede Jovens aqui da igreja. Ao meu lado está a líder da Rede Jovens, a Michele Scaramelli. Como que surgiu a ideia dessa festa? Araçatuba tem muitas festas universitárias sertanejas, como que é isso? Então, a ideia surgiu exatamente da cultura da nossa cidade, que é uma terra que a galera gosta do ritmo sertanejo. E nós tivemos a ideia de estar fazendo uma festa gospel, trazendo a cultura da nossa cidade sertaneja. Que legal. Rafael, o que aconteceu aqui nessa festa? Bom, primeiramente, boa noite. Eu quero dizer que não foi só você que pagou mico, eu decidi fazer um visual novo, só por hoje só, mas já paguei o mico suficiente também. E hoje nós tivemos o intuito realmente de fazer uma decoração temática, como vocês podem ver aí nos vídeos que a gente está lançando, nas fotos. E aproveitar que a nossa banda tá uma banda muito bacana, Danilo Fernandes mandando muito bem nas músicas sertanejas, sertanejo universitário. A galera dançou muito, muitas pessoas aceitaram Jesus aqui neste evento, foram impactadas pela mensagem do Evangelho através da festa, né, das músicas e da palavra. E esse é o intuito, né? Esse foi o intuito de fazer essa festa temática. E muitos jovens, né? Passou por aqui cerca de 600 jovens que curtiram, dançaram o som de Didi Orcioli, foi muito bacana. Que legal. Michele, explica pro pessoal, porque às vezes você está assistindo aí em casa e está vendo que a igreja sempre está inovando, fazendo festas, mas às vezes o pessoal acha que o pessoal cristão, o pessoal evangélico é um pessoal careta, a gente sabe que não é, né? Explica isso pro pessoal, por favor. Realmente, nós somos diferenciados, nós não somos caretas, que não precisamos de bebida, não precisamos de balada, não precisamos de drogas. E eu creio que toda a galera que esteve aqui se divertiu, aproveitou a festa ao máximo. Que bom, e você pode ficar ligado aí nas nossas festas, entre no nosso site www.igrejashaddai.org, fique ligado. No outro dia seguinte, o missionário chegou na casa do fazendeiro, ou de casa ele gritou. O fazendeiro endiabrado, seu revólver ele sacou. No peito do missionário, aquela arma voltou. Segura, cristão! Ao meu lado aqui está o Laércio, um discípulo aqui da Igreja Shaddai, muito animado, todo caracterizado de chapéu, fivela, sapato. Laércio, você participava de festas aí, que não era dentro da igreja, mas também festas sertanejas. Como foi para você participar dessa festa? Incentiva o pessoal que está em casa. Olha, essa festa aqui da El Shaddai, sertaneja, é muito legal porque não é só para evangelismo, né? Mas sim para incentivar o jovem que tem algo diferente aqui no El Shaddai, né? Tem uma coisa de Deus para que a gente possa estar descobrindo aqui inteiramente com o pessoal, a dançar, a pular, mediante uma
essa Caltrim realmente, né? Então isso daqui é muito edificante, é bem legal. E você aí em casa, venha também com a gente, pois nós vamos dançar muito. É isso aí. E você não fique de fora, vem pra cá. Ao meu lado está a Carolina, ela é discípula aqui da Igreja El Shaddai, já faz algum tempo. E você disse que fazia aula de dança sertaneja. E como que é esse ritmo pra você? Você gostou da festa? Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. A festa sertaneja da El Shaddai é super bênção. Vale a pena vir aqui. Que legal. Como que é pra você vir numa igreja, mesmo assim com essa dança diferenciada, essa festa tão legal? Você esperava isso da Igreja El Shaddai? Olha, eu tenho participado de várias festas. Essa foi diferenciada, foi temática, sertanejo. Foi muito bom. Me diverti bastante com os meus amigos. Foi super bênção. E vale a pena porque louvar com Jesus é bem melhor do que estar no mundo. É isso aí, você também não fica de fora não, vem pra cá. De dentro de sua casa, o seu filhinho gritou: papai, não mate esse homem, foi Deus quem aqui mandou. Com os gritos do menino, seu revólver derrubou. Seu filho surdo e mudo, na hora ouviu e falou. O fazendeiro chorando, o missionário abraçou, chorando arrependido do erro que praticou, assustado do milagre que nosso Deus realizou. Dobrou seu joelho em terra e Jesus ele aceitou. Olá, tudo bem? O Fica a Dica de hoje trata de uma situação no qual você vai até uma loja, você se interessou por um produto. Na hora que você vai efetuar o pagamento dele, você vê diferenças de cobrança do valor quando você vai efetuar o pagamento por cheque, dinheiro ou cartão. Pois é, a diferença de cobrança de valores nesses métodos são ilegais. O Código de Defesa do Consumidor, ele nos garante que se o vendedor ele disponibilizou cartão, dinheiro e cheque, os valores devem ser os mesmos para os três. Qualquer diferenciação dos valores se trata de cláusula abusiva e totalmente repudiada pelo Código de Defesa do Consumidor. Outra dica importante é que valores mínimos para a utilização do cartão são ilegais e irregulares. Por exemplo, você vai até um estabelecimento e ele fala utilização do cartão a partir de R$5. Isso é ilegal. Se o vendedor ele estabeleceu a utilização do cartão no estabelecimento, ele deve ser utilizado independente do valor. Esse é o Fica a Dica de hoje. Deus abençoe e até semana que vem. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa. Agora você vai ouvir a Palavra de Deus, a ministração que o apóstolo William trouxe no último domingo sobre saúde emocional. Deus espera que nós sejamos seres completos e saudáveis, na alma, no espírito e no corpo. Acompanhe essa ministração e seja profundamente tocado e sarado nas suas emoções. Quero falar hoje sobre as emoções, ou a importância de ter uma alma emocionalmente madura. Vocês já viram homens e mulheres de Deus que são fiéis, mas eles não param em nenhum emprego? Eles trabalham, não dá certo porque o patrão é endemoniado. Aí ele sai desse e vai para outro. Aí não dá certo porque o patrão é explorador. Aí essa pessoa tenta abrir o seu próprio negócio. Abre o próprio negócio e diz: o mercado não está para peixe. Está todo mundo em recessão. Sendo que não é verdade. Aí desiste e galga de novo um caminho de ser funcionário. E tenta mais uma empresa e de novo não dá certo. Aí ele sai dessa e diz assim: não, porque essa daí também não está me agradando, porque eu fui pedir algumas coisas e não deu certo, então eu vou procurar uma outra.
E toda vez que essas pessoas elas são confrontadas, mas por que não dá certo? A pessoa diz, não dá certo porque o diabo está contra a minha vida. Meu último patrão é muito cachorro, ele faz gambiarra, não paga imposto. Aí você encontra pessoas também, mas ela vai na igreja, ela lê a Bíblia, ela ora, mas ela não consegue ter êxito. Outras pessoas, elas ficam perambulando em relacionamento, e larga de um, e vai com outra, e sai com outra, e começa a compromissar com outra, agora vai porque ela é de Deus, porque se ela é de Deus, vai. E se ele é de Deus, vai, agora estou tranquilo, agora estou feliz, vai. De repente briga, aí eu não quero mais olhar para a cara dela porque ela foi cruel, desleal, malvada, mentirosa, canalha comigo. E aí de novo não dá certo e tenta uma outra pessoa, porque agora eu tenho certeza que vai dar certo, porque agora eu senti no meu espírito que vai dar certo, e agora vai. E aí de novo não dá certo, de novo a pessoa que é mau caráter, que é a pessoa que não presta, e que pecou, e que... Isso daí em todos os lugares. Existem homens de Deus que vão para a igreja, oram, lê a Bíblia, oram todo dia, dão dízimo, dão oferta missionária, oferta da viúva, oferta de tudo que é mais. Mas os filhos continuam não gostando do cara. A mulher continua não amando o marido. Existem problemas familiares insolúveis. Parece que é uma coisa impossível de ser resolvida. Mas se a pessoa tem uma outra alternativa, ela tem amigos. Os amigos da igreja são grandes amigos, mas, peraí, eu não tenho mais porque aquele amigo é fofoqueiro. Aquele amigo também eu não tenho mais porque aquele amigo, ele tem um problema de caráter e ele falou mal de mim. E eu tenho amigo do mundo porque eles são do mundo, são pecaminosos. Os amigos da igreja, eles são estranhos. Eu tive um amigo, mas agora não gosta mais de mim. Estão virados a cara para mim. Queridos, eu estou falando de pessoas que têm uma marca. Que têm problemas na sua alma. A alma liga a gente com tudo. Não existe como eu ter relacionamento com ninguém se a minha alma for uma alma doente. Não existe possibilidades de eu ser feliz na minha família, no meu relacionamento com a minha esposa, se eu tenho uma alma que eu não tenho inteligência emocional. Eu não tenho cura na minha alma. Eu não tenho condição e aptidões na minha alma, saúde na minha alma, para poder lidar com pessoas diferentes, para lidar com pessoas que não fazem aquilo que eu quero que elas façam, que elas não reajam da maneira que eu gostaria que elas reagissem. O que é fato e o que é nítido é que existem muitas pessoas que têm problemas seríssimos na sua alma. Pessoas invejosas, pessoas sempre insatisfeitas, pessoas que sempre arranjam uma confusão, pessoas que elas têm dificuldade de lidar com o sucesso do outro, há pessoas que têm dificuldade de lidar com o seu próprio sucesso, pessoas que têm dificuldade de lidar com o seu próprio fracasso, pessoas que têm dificuldade de lidar com pessoas diferentes, inteligentes, pessoas menos letradas, pessoas mais grosseiras, pessoas mais letárgicas. O que acontece é que nós estamos lidando com pessoas diferentes, num mundo cheio de hostilidade, onde pessoas que não têm inteligência emocional, elas não prosperam. A pessoa ela pode ter um dom, ela pode ser um bom orador, ela pode ser um excelente gestor, pode gerir coisas, gerir projetos, desenvolver projetos, ser criativo, ser capaz de fazer coisas extraordinárias. Se ela não tiver saúde na sua alma, ela não vai ter sucesso. Porque depois de fazer um grande projeto, ele vai ter que fazer de construção, engenheiro, apesar de se lidar primeiramente só com AutoCAD, um programa de engenharia, depois ele vai ter que lidar com um construtor, vai ter que lidar com um pedreiro, vai ter que lidar com o dono do projeto que pagou para ele. E quando envolve pessoas, tem que ter alma para se conectar com elas. E quem não tem alma curada não se conecta com pessoas, se afasta delas. E um dos mitos da igreja cristã do nosso tempo, eu já ouvi muitas vezes isso. Eu não tenho problema. Eu não gosto desse negócio de milindre,
sentimentos, negócio aí, eu vivo na razão, na razão. Minha vida é viver uma vida de razão. Vocês acham que isso é certo, sim ou não? O que vocês acham? Tira os sentimentos de uma pessoa, vê o que vira. Tira o sentimento de piedade, de compaixão, de medo. Tira o sentimento de uma pessoa, você transformou ele num serial killer. Nós precisamos de sentimentos. Nós precisamos de sentimentos. Os sentimentos fazem parte das nossas vidas. Eu não preciso ser um psicólogo, nem chamar um psicólogo aqui para falar sobre a importância de a gente sentir. Veja só que coisa interessante. Às vezes nós achamos que nós não precisamos, por exemplo, para que serve raiva? Né? E quando a gente vai ver a raiva dentro do desenvolvimento do próprio homem, nós vemos que ela tem uma função. Por exemplo, toda vez que uma pessoa fica com raiva, o sangue vai para as mãos dela, para que ela possa se preparar numa possível agressão ou de proteção. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você encontra uma pessoa e ela se assusta com alguma coisa, ela tem o sentimento, né, de medo, de susto. Qual a primeira coisa que a pessoa faz? Ela franze a testa assim? Assim, ó. É assim que ela faz? Como que ela faz? Todo mundo faz. As sobrancelhas levantam, não é? Você acha que é por acaso? Isso é uma expressão facial mundial por acaso que acontece? Não. A nossa sobrancelha sobe e os nossos olhos abrem para um propósito específico, para que nós possamos ver, rastrear, escanear a nossa realidade e ver melhor o que está acontecendo, aquilo que nos assustou, aquilo que fugiu do natural. Cada sentimento, ela tem uma função. Quando alguém sente, por exemplo, medo, você vê que o rosto da pessoa fica branco, não fica? Por que a pessoa fica com o rosto branco? Porque ela está quase morrendo, é isso? Não, é porque o sangue dessa pessoa está sendo canalizado para os músculos para possibilitar uma fuga mais rápido. Porque o nosso corpo é inteligente, a nossa alma é inteligente. Sabiam disso? A felicidade, ela é importante para a gente, o sentimento de felicidade, porque ela consegue fazer com que a nossa alma consiga se livrar mais, desintoxicar a nossa alma dos sentimentos, dos momentos difíceis que passamos. A gente tem que entender, nós precisamos entender que os sentimentos são muito importantes para a gente. Nós não devemos sufocá-los ou matá-los. Ao contrário disso, nós devemos aprender a lidar com eles com sabedoria e no espírito. Uma pessoa sem sentimento não tem ânimo, não tem motivação. Uma pessoa sem sentimento, ela fica fria, é ruim. Agora, uma das coisas lindas que a gente tem no Evangelho, e uma das coisas que eu gosto muito, existe um texto de Josué, capítulo 23, o verso 1. Diz assim, ó: passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, entrado em dias. A Bíblia diz que Josué entrou em Canaã, na onde era uma terra de repouso. Diga comigo assim, de repouso. Diga para o seu irmão, a sua Canaã é um lugar de paz. Mas no verso 16 do próprio capítulo 23, diz: quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo desaparecereis da boa terra que ele vos deu. No verso 11 ele diz: portanto, empenhai-vos, diga comigo, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Diga para o seu irmão, empenhe-se em guardar a sua alma. Essa palavra alma no hebraico, porque esse texto é em hebraico, no original, é nefesh, que significa alma, sentimento, desejo. Nós devemos nos empenhar em guardar a nossa alma. Por quê, queridos? Porque um cristão desequilibrado, um cristão sem uma alma curada, ele agride, ele machuca, ele fere
ele oprime de maneira igual ou pior do que uma pessoa que não tem Jesus. Porque uma pessoa que não tem Jesus, nós temos uma desculpa para nossa alma quando alguém nos fere e a pessoa não tem Jesus, nós dizemos, essa pessoa não entendeu ainda o que Deus quer dela. Mas quando uma pessoa que vem e fala de Deus o tempo inteiro, mas age de maneira separada, desconectada com as ordenanças de Deus, com uma alma latente, com sentimentos agressivos, com posturas equivocadas. Eu quero dizer para vocês, e hoje Deus me trouxe aqui para dizer para vocês, que todas as conquistas que vocês tiverem, elas são sustentadas pelo poder de Deus. Mas todas as conquistas que nós temos, elas correm um grande risco de serem roubadas de nós, se a nossa alma não for boa. Tem homens que perderam suas esposas, e mulheres que perderam seus maridos, porque elas não agiram com sabedoria de alma. Hoje as pessoas trabalham, e aí vão para o trabalho, de repente há uma indisposição entre funcionários, a pessoa já para de trabalhar, já começa a dizer que o trabalho não está bom, já começa a querer desistir do trabalho, já começa a ficar angustiada com isso. Está dando para entender, sim ou não? É uma alma doente. Tem pessoas que recebem um pedido de perdão, mas eles não liberam a sua alma para serem livres. Eles continuam aprisionados. Existem pessoas que elas são amarradas na inveja, pessoas amarradas na ingratidão, e não existe possibilidade de ninguém prosperar diante de uma situação como essa. Existem casamentos que estão por um fio ou já acabaram por causa de um cônjuge ou os dois que tem problemas de alma. Existem pessoas que elas nunca, presta atenção no que eu vou dizer, elas nunca vão arranjar um compromissado, uma compromissada, um marido, uma esposa, porque elas não têm uma alma curada para isso. Eu conheci mulheres e homens muito bonitos, que frequentavam todos os cultos, e ano após ano viviam sozinhos. Entrava e saía, e quando se relacionavam, passava um tempo, a pessoa dizia, não quero mais, pelo amor de Deus, não quero. Porque ninguém quer uma pessoa doente de alma para viver do lado. É ou não é, irmãos? Eu vi pessoas, cansei de ver ministérios inteiros serem abalados por isso. Ministérios, o líder da diaconia, o líder da ação social, o líder da célula, o líder da rede, o líder da tribo, o líder da igreja, o líder com uma alma doente, um líder inseguro, um líder que maltrata, um líder opressivo, um líder que não digere bem as situações, um líder que se arrasta e não corre em direção a Deus, um líder que tem uma palavra de desânimo em vez de uma palavra de ânimo, um líder que nunca vai conseguir liderar ninguém, porque na verdade antes de liderar alguém eu preciso me liderar. Eu preciso liderar a minha alma. Está dando para compreender, queridos? E o Josué, sabendo que ele já estava avançado em dias, sabendo que a sua morte se aproximava, ele entra em desespero como pastor daquele povo e diz, povo, vocês estão gostando da terra que eu dei, que eu coloquei vocês, que Deus colocou vocês através da minha liderança? Oh, gostei, maravilhoso. Gostou mesmo? Gostou. Então preste atenção no que eu vou dizer. Empenhe-se em guardar a vossa alma. Empenhe-se em guardar a vossa alma. Um cristão desequilibrado, querido, ele não consegue permanecer em Canaã. Eu vi pessoas que ganharam coisas extraordinárias, tiveram oportunidades em grandes empregos, em grandes multinacionais, tiveram oportunidade de negócios, de crescer, de prosperar, mas não conseguem. Logo já arranja uma confusão, logo já já coloca a culpa no patrão, logo já coloca a culpa porque estão querendo impedir que ele venha na igreja, logo começa a se esquivar de um lado e se esquivar do outro, depois é mandado embora e ao invés de procurar um emprego quer tirar umas férias de 6 meses. Isso para mim é um cúmulo. Quando uma pessoa ela sai do emprego, aí ela fala assim, eu tenho seguro-desemprego, então vou descansar.
não sei quanto a você, eu não sei quem que tem filha mulher. Quem tem filha mulher? Eu não sei quanto a vocês que têm filhas mulheres. Eu vou treinar os meus filhos, tenho treinado todos os dias da minha vida para que eles sejam grandes homens e grandes empreendedores. Mas eu vejo por aí, e às vezes quando eu era adolescente, eu dizia assim, eu via um pai falando, uma mãe falando assim, não, eu quero que a minha filha case com um homem que dê sustento para ela. Que seja um homem que dê futuro para ela. E eu achava que a mãe era interesseira. Mas que mãe interesseira? O que importa é o coração. O que importa é a santidade. Vou dizer para vocês uma coisa, que se eu tivesse uma filha, o cara para casar com a minha filha, tem que ser um homem que eu digo, esse cara tem futuro. Ele não precisa ser rico, ele não precisa ser milionário, mas tem que ser uma pessoa que tem vontade. Um homem que quer estudar, um homem que quer aprender, um homem que quer se dedicar. Não alguém que diz assim, estou trabalhando aí, estou ganhando 70 por semana. Se esse 70 por semana vezes 4, faz as contas aí, pastor, dá um bom dinheiro. Você vai fazer um curso, tem uma outra proposta. Ah, tá ruim, mas tá bom. E eu digo assim, minha vontade de dizer assim, pega essa elétrica, abre a cabeça e põe um novo conceito, porque a pessoa não entendeu nada. A mediocridade de alma dessas pessoas. Eu vejo, queridos, que existem muitas pessoas que elas não vão prosperar, porque elas não têm alma curada. Tem gente que se você chamar Jesus para pastorear, ela vai se rebelar, vai dizer que é carnal. Jesus é carnal. Esse líder aí que você me deu é carnal. Tem gente que se a gente pegar e colocar do lado de um outro líder top de linha, chamar o apóstolo Paulo para ser o líder dessa pessoa, se ele pudesse voltar e ser pastor dela, é dizer, esse cara aí não dá. Porque a alma não deixa. A alma não deixa. A alma não deixa ninguém se filiar a alguma outra pessoa. Não deixa ser mentoreada, não se deixa ser pastoreada. Uma alma doente não projeta a pessoa para o futuro, projeta ela para viver só o presente, medíocre presente. E a minha preocupação como pastor, como líder de um ministério, e ver tantos jovens aqui, tantos homens e mulheres de potencial, porque nós temos tudo. Hoje, os grandes empresários e empreendedores do mundo precisam de gente de caráter. De gente que tem uma ética cristã como valor, mesmo eles não sendo cristãos. Ou você acha que um grande empresário, um grande empreendedor do mundo contrata alguém para roubar ele? Ou algum grande empresário, uma grande empresária do mundo contrata alguém para ficar mentindo para ele, dando balão e saindo escondido com o carro dele? As pessoas procuram gente que tem um caráter de Cristo, mas o problema, queridos, é que na hora de materializar esse caráter e ter a saúde de Cristo na alma, essa inteligência, essa capacidade de digerir coisas, de levar a dedada na cara e se levantar e de contornar situações difíceis. Pois a gente acredita, e por aí tem sido pregado o Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. As pessoas têm se esquecido que Jesus chega para os discípulos e diz assim, vocês serão enviadas como ovelha no meio de lobos. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele nos levaria para o meio de ovelhinha que olha para a gente e diz, te amo. Lobos. E eu fico olhando Jesus, eu não sei se você vê isso. Como Jesus teve a capacidade de sair de situações difíceis. Juntava a multidão e dizia, ele vai ser o rei. A Bíblia diz que ele sai quietinho. E vai orar. A Bíblia diz que os fariseus chegam para ele e diz, você é o rabi? Porque aquilo que você fez não é muito bíblico,
E o que você acha? Jesus diz, o batismo de João Batista é lícito? Porque ele sabia que se eles dissessem que não era, a multidão ia cair matando em cima dos fariseus. Se protegeu porque ele tinha inteligência emocional para na hora do confronto dar a resposta certa. Estou ministrando a minha equipe, tenho ministrado muitos líderes, que a grande força do evangelho e do cristão em Cristo Jesus, né, não é as ações que nós cometemos, porque quando você vai fazer uma ação, quando você vai ter uma ação, você pensa. Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Então você pensa na empresa, você pensa no mercado, você vai fazer uma análise, você vai ver qual é o lugar melhor para você fazer, abrir sua empresa, você vai dar um abraço e dizer, eu quero dizer para tal pessoa, eu quero conquistar tal pessoa, eu quero que ela seja minha esposa, você vai pensar nessa ação. O problema não é a ação. O problema é a reação. A reação, queridos, nós ficamos impressionados com algumas delas quando nós olhamos para a Bíblia. Mas o que vai dizer para as pessoas que você é um cristão autêntico e cheio do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, e está ligado à reação. O que vai fazer a gente se transformar em pais espirituais, em mães espirituais, cheias do Espírito Santo, não é aquilo que nós falamos, mas é como nós vivemos. O que vai fazer com que os discípulos amem estar conosco, queiram estar conosco, não é quais são os meus talentos, porque esse líder é bom, esse líder tem um dom especial, mas é como nós podemos fazer deles pessoas mais especiais. E isso tudo exige saúde de alma. Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós temos tantas e tantas pessoas que se dizem cristãs, que buscam a Deus, mas não saem da pindaíba? Por que existem tantos casamentos que vêm na igreja todo domingo, domingo após domingo, célula, discipulado, não falta presente, e o casamento é um lixo, é desonra, sem afeto, nem sexo tem mais, porque não tem alma, não tem saúde emocional. Está dando para compreender sim ou não? Está dando para discernir a importância daquilo que nós estamos falando aqui hoje? Eu já passei muitas lutas na minha vida. Algumas vezes eu fui burro emocionalmente. E toda vez que eu não agi com sabedoria espiritual, eu me estrepei. Eu machuquei pessoas. O apóstolo Pedro está com Jesus e disse lá que ele queria seguir Jesus, que ele seria um bom discípulo. De repente chega Judas, dá um beijo em Jesus, e Jesus, porque era um líder com saúde emocional, não recusa o beijo do traidor. Ele dá o beijo, diz, Judas, um beijo, você me trai? Mas ele não atacou Judas. Ele não deu um chute, nem um armlock no soldado. A única coisa que ele fez foi se entregar, porque era um líder com saúde emocional. Pedro tira a espada e corta a orelha. O apóstolo João, o apóstolo do amor, recebe um convite de Jesus e diz, nós estamos indo para Jerusalém, só que antes disso nós temos que passar pela Samaria. Era um lugar onde eles não gostam de ir, das pessoas que vão para Jerusalém por um problema cultural lá. Samaria era o povo judeu que ficou miscigenado com outros povos, e o povo judeu de Jerusalém taxava o povo da Samaria como um judeu de terceira linha.
E por isso eles ficaram bravos e nervosos uns com os outros. O apóstolo João vai em direção a Samaria, chega lá para pedir lugar para dormir, vai num lugar. Pois não? Eu vim aqui pedir um lugar para a gente ficar. Eu e meu mestre é um profeta do Altíssimo. Não. Não quero porque vocês estão indo para Jerusalém. Pode ir embora. Vai para outro lugar. Eu queria pedir se a gente poderia ficar aí, eu e meu mestre, mais um discípulo, só para pousar. Não, vocês estão indo para Jerusalém. Vai embora. Jesus chega, o apóstolo João dá o relatório, eles não nos aceitaram. O que o apóstolo João pede? Jesus, você gostaria que eu peça fogo do céu sobre Samaria e juízo sobre eles? O apóstolo do amor. Olha que atitude mais amorosa, meiga. O fogo ia cair em forma de coração. Nós somos tentados nas nossas reações. Você é tentado nas suas reações. Nós somos tentados na nossa alma. Eu, sinceramente, tenho orado para Jesus gerar em nossas vidas, gerar El Shaddai, um exército de homens e mulheres sarados. Porque uma pessoa que não tem alma sarada, ela pode amar muitas almas, mas as almas não amam ela. Uma pessoa que não tem o coração sarado, ela pode querer fazer coisas maravilhosas para Deus, mas tudo que fizer vai ficar feio. A pessoa pode sonhar em fazer dos filhos uma coisa linda, mas se você não tem uma alma curada, seus filhos só sairão lindos se a graça de Jesus alcançar a vida deles. Tá dando para compreender, sim ou não? Jesus disse pra gente que os nossos sonhos são muito menores do que o dele para nós mesmos. A Bíblia diz que os seus planos são muito menores do que os planos que eu tenho para vocês. Os seus projetos são pequenos, perto dos projetos que eu tenho, e a gente está se conformando com um casamento ruim, criação de filho ruim, vida financeira ruim, vida em plenitude de relacionamento ruim, todo mundo se pegando. Não estou dizendo, não é uma bronca, é um grito profético para que a gente entenda que o Evangelho, queridos, Deus quer a gente viver plenitude. É plenitude no compromisso, é plenitude no noivado, é plenitude no casamento, é plenitude no relacionamento com o filho, é plenitude na nossa vida, na vida de célula, é plenitude em tudo que fazemos. Mas nós estamos nos conformando, meu casamento está ruim, mas está bom. A minha vida financeira está ruim, mas está bom. E muito dessas coisas não tem a ver com espírito, com oração, com um demônio, tem a ver com a nossa alma. Tem gente brigando por coisa que não existe. Tem marido se divorciando porque um aperta no meio do tubo da pasta de dente e o outro põe embaixo. E eu quero que põe embaixo, porque senão fica no meio um botão. É verdade. Eu já fui em casa, irmão, que se a mulher pegar o shampoo do marido, o marido briga. Que um não entra no banheiro do outro. Tá dando para entender? Eu já fui em casa, em lugares que eu sinto e falo assim, meu Deus, dá vontade de ir embora. Gente se maltratando e depois diz, glória a Deus, Senhor, vem nesse lugar. Dá vontade de falar assim, dá um cunga nesse cara aí. Porque a alma é doente. Líderes que dizem, não sei o que acontece. O diabo está se levantando contra a minha célula. Não, a sua alma está se levantando contra a sua célula. Sua alma está levantando contra os seus discípulos. Porque nós precisamos ter saúde. Nós precisamos aprender que na vida nós vamos tomar dedada na cara de gente.
Que às vezes um filho vai ficar bravo com a gente, vai dizer assim, não concordo com você, pai. Fala assim, filho, não é assim que resolve as coisas, não é dando porrada que vai resolver. Que a esposa pode entrar numa crise e o marido tem que ser compreensivo, e quando for ao contrário, fazer a mesma coisa, porque assim nós vamos nos sustentar. Não é, brigou, também vou brigar, xingou, também xingo. Eu falei, aonde está Deus nessa história? Alma que não é curada. Alma que não tem cura. A alma enferma, aonde passa gera dor. Onde ela passa, ela deixa um rastro de gente machucada. Vai ministrar na vida de uma pessoa, a pessoa está depressiva. Ela volta depressiva, com síndrome do pânico, fobia social e toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Porque tem gente que, ao invés de transformar deserto em manancial, transforma manancial em deserto. É mentira, irmão? Estou falando bobagem? Tem gente que está na roda, o verdadeiro Zé esvazia a roda. A roda está lá, ele entra, começa a falar e vai embora. Tem gente que é soberbo, querido, de tal maneira que dá raiva de conversar, de olhar. Você vai lá e fala assim, a pessoa vai lá, você encontra uma pessoa especialista numa área. E a pessoa vai lá e fala assim, Freud era francês, porque eu sou psicólogo e sei. Aí o outro fala assim, não, Freud não é francês. Freud é italiano. Li na Soberbopédia. Eu falei assim, não, mas eu estudei a vida dele, ele foi internado até no hospital. Estou dando só exemplo, tá? Não sei onde Freud nasceu. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos, a Bíblia, por exemplo, diz em Provérbios 12, verso 18, Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha o que a Bíblia diz, que a tagarelice de algumas pessoas é como espadas afiadas. A Bíblia fala que no muito falar tem muito tropeço. E a Bíblia diz que a língua do sábio é medicina. Meu Deus, como é lindo esse versículo. Você ouvir alguém que te cura. Você se relacionar com pessoas que quando abre a boca, cura. Existem pessoas que elas têm um ânimo dobre. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, estou feliz, estou triste. Estou motivado, estou desmotivado. Estou bem, estou mal. Ânimo dobre. Sabe assim? Ontem eu conversei com ele, está bem, não, hoje já está depressivo. Conversei com ela ontem à noite, foi uma bênção, foi uma conversa muito boa, mas hoje eu estava chorando a manhã inteira. O marido vai, acerta com a esposa à noite, acerta, ficam bem, outro dia de manhã já está com o bico de novo. O que aconteceu? Você sabe. Tem compromissado, irmão, que tem ciúmes da cachorra, da compromissada. Não é a cachorra a compromissada que é a cachorra. Da cachorra da compromissada. Entenderam, né? Por favor. Dependendo como for, tem que ter ciúmes mesmo, né? Mas eu estou falando sério, são fatos verídicos. Tem pessoas que elas são tão doentes de alma, começam o relacionamento, começam a falar mal da sogra. Olha que injustiça. A minha sogra é uma benção, está sentada lá no fundo, eu te amo, sogra. Melhor não mexer, né, gente? Ela é uma benção, é verdade.
Mas não é porque a sogra fez coisas erradas, mas é só porque quer separar a pessoa da mãe. Existem pessoas, queridos, que é impressionante, elas vêm conversar com você uma coisa, elas saem da conversa e falam outra. Já passaram por isso? Não? Tem pessoas que eu já decidi, eu falei assim, eu não falo mais nada se não tiver outro junto. Porque se eu falo para ela assim, aconteceu isso, e esse pano é branco, tá aqui em cima da mesa, aqui, vai ficar aqui, até no segundo culto. A pessoa diz, ele já levou o pano embora, falou que tá de saco cheio desse pano aí. É impressionante. Pessoas que distorcem aquilo que a gente diz, que não são dignas da nossa confiança, porque tem uma alma doente. Eu tenho muitos pastores hoje que estão junto comigo, eu posso dizer para vocês, um dia eu fui atender um discípulo junto com o pastor, meu discípulo. Chegou lá para conversar com o discípulo, o pastor foi lá, sentou na frente, a discípula, aflita, falando que ia largar do marido, que estava sofrendo, que estava angustiada, que estava depressiva. E eu fiquei com pena dela. Olhei para ela e falei, tenho pena, o marido não cuidava, não ficava com ela. Quando vinha, não era carinhoso. Eu fiquei com pena dela. Aí ela passou a vez pro pastor. O pastor tirou R15, picareta, chave de roda, taco de beisebol e começou a dar. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo ou outro? Teve uma hora que eu falei assim, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu entendo a sua dor. Nós vamos orar por você. Nós vamos conquistar esse negócio junto. Todas essas coisas que o pastor está dizendo para você que você precisa mudar, você vai mudar, mas vamos vencer isso junto na oração. Eu entendo que Deus está preocupado com a sua aflição. E a pessoa que estava brava, nervosa, agressiva, relutante em ser ministrada, começou a chorar e disse, eu quero Deus. Eu preciso mudar minha vida. Porque existem pessoas que são desse jeito, com uma alma doente, ferindo pessoas, ao invés de consolá-las. Ao invés de ser palavra de ânimo, são palavras de dureza, de juízo, de condenação. Mas hoje Deus te trouxe aqui, queridos. Deus te trouxe aqui, não foi eu que trouxe, não foi seus pés que trouxeram. Deus te trouxe aqui porque Ele quer operar na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei como é que você imaginava o seu futuro, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus que o seu futuro vai ser transformado em nome de Jesus quando você pegar e você dizer assim, eu aceito a cura do Altíssimo no meu coração. Eu quero ser curado, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor funcionário. Eu não vou ficar mais me envolvendo em fofocas. Eu não vou ficar mais me envolvendo nesse ciúme trágica. Eu vou liberar perdão para o meu marido. Nós estamos num tempo de restauração. Nós estamos num tempo de cura da nossa alma. Nós estamos num tempo onde Deus vai habitar e vai falar, vai ministrar nas nossas vidas. Mas é necessário que nós abramos o nosso coração para que Deus entre, limpe e purifique a nossa alma em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos ter inteligência emocional. Eu tenho falado isso muitas vezes para os líderes da igreja. As pessoas não estão à procura de líderes super talentosos. Elas estão procurando líderes que são saudáveis emocionalmente. Queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus.
Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus, queridos. E comece a orar ao Senhor. Comece a averiguar o seu coração, escanear a sua alma. Tem gente aqui que sabe que a vida não andou porque sempre tem confusão. Sempre tem oscilação. Por favor. O Senhor te trouxe neste lugar, querido. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu para te restaurar. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer te fazer próspero. O Senhor quer fazer com que as pessoas queiram estar do seu lado. A palavra de Deus é tremenda e o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos cura, Ele nos abençoa e Ele é o responsável pela saúde da nossa alma. Que a partir de hoje você tenha saúde nas suas emoções, alegria, paz, que o Espírito Santo possa sempre reinar na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.